Vamos ver se a live consegue funcionar agora. Bom dia a todas as pessoas que me estão a ver, boa tarde se virem depois, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta live sobre foco e vou aqui experimentar, porque eu estou a convidar o André, mas está a ser um pouco assim. Portanto, já aderi, vou experimentar. Não, já está, porque já está convidado. Agora é guardar um bocadinho. Há pouco disse-me que não dava para aderir, não sei porquê. Que estranho. Vou experimentar tirar, porque normalmente eu tenho posto modo avião, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Para que a live não vá abaixo se alguém me ligar, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Eu já vi o pedido, mas não sei porquê, está a dizer que não dá para aderir. Não sei o que é que se passa. Eu tirei o modo de avião, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Diz-me assim, que o teu perfil não pode aderir. Não sei porquê. Olá, Neuza, bom dia. Não sei o que é que se passa. Alguma vez experimentaste fazer live? Será que o teu perfil já está comercial ou já está com conta de criador de conteúdo, por exemplo? Porque deve estar. Não sei, não faz muito sentido, mas diz-me que não podes aderir. Por acaso nunca me tinha acontecido. Vou fazer de novo. Bom dia, Neuza. Estou a convidar aqui o André, mas está a ser muito desafiador. André, só já está. Já? Olá, bom dia, muito obrigada por teres aceito o convite. Consegues ouvir-me bem? Sim, você me ouve bem? Sim, ouço perfeitamente. Então tá bom. Pronto, começámos com os pequenos percalços agora no início, mas já está aqui o mais importante. Muito obrigada, André, por estares aqui e por vires falar sobre o foco, que é algo muito importante nos dias de hoje, que temos tanta informação, e então eu vou pedir-te que te apresentes, que fales um bocadinho sobre ti e o porquê do foco ser um tema importante também para ti, para mim é muito importante, por isso é que eu te disse que podia ser um bom tema para trazermos aqui para a live. Gostaria que falasses um bocadinho sobre ti. Obrigada por teres aceito o convite. Oi, Isabel, obrigado você por ter me convidado. É um prazer estar aqui e falar sobre foco, que é uma das ferramentas que a gente mais usa no dia a dia para quem faz terapia, para quem é terapeuta e trabalha com inteligência emocional, saúde mental, tudo isso, né? Eu sou André É verdade. Cavalini, eu sou hipnoterapeuta e sou psicopedagogo e também tenho especializações em várias áreas, como inteligência emocional, como neurociência e tal. E dentro da minha prática como psicopedagogo e como hipnoterapeuta, o foco é uma ferramenta essencial, tanto para que você possa acessar os estados, né, Isabel, os estados diferenciados que você pode trabalhar em terapia, quanto no seu dia a dia, né? Porque acho que a gente vai melhorando a nossa capacidade de compreender as coisas quando a gente ajusta melhor o nosso foco. Então, é essencial que a gente saiba o que é o foco e como que a gente pode melhorar o uso dele no nosso dia a dia para sermos mais inteligentes emocionalmente, né? E mais felizes, por que não? Sim, sem É isso. dúvida. E eu posso até, antes de começares a falar um bocadinho sobre o foco, posso partilhar algo sobre mim. Pessoas que são mais agitadas, assim como eu sou uma pessoa bastante agitada, gosto muito de fazer muitas coisas. Então, o que acontece é que pessoas que também são assim, que se identificam comigo nesse sentido, às vezes ter foco é bastante desafiador. Porquê? Falo por mim, porque estou a fazer uma tarefa, já estou a pensar na próxima tarefa, e eu tenho estudado cada vez mais o quanto é importante nós estarmos focados naquilo que estamos a fazer. Se estamos a fazer uma tarefa, seja qual for, estarmos ali presentes. E tenho treinado muito para que isso aconteça. E tenho percebido o quanto fico mais feliz de estar ali presente naquela tarefa, naquilo que estou a fazer. Sem dúvida que é muito importante, especialmente para nós como terapeutas, porque é importante que nós sejamos presentes a ouvir o nosso cliente, senão... Com certeza.
E esse termo presença é algo que está muito em evidência hoje, né, Isabel? A gente vê o pessoal falando muito de fazer coisas com presença, comer com presença, Sim. estar em presença na atividade física, na leitura, porque o mundo hoje, ele demanda muita atenção. E ela fica dividida, né? A gente fragmenta a nossa atenção. Então, para a gente conseguir acessar um estado mais presente, exige uma capacidade, uma habilidade maior, né? E esse acho que é o maior desafio. A gente conseguir, dentro desse mundo cheio de estímulos, cheio de pensamentos simultâneos, cheio de informação que chega rápido para a gente, né? Na palma da nossa mão, praticamente. E a gente conseguir controlar, pelo menos de uma forma que seja minimamente aceitável, né? A nossa atenção, o nosso foco, para que a gente possa fazer as coisas com presença, porque saborear uma comida com presença é muito melhor e muito mais proveitoso para a gente a longo prazo do que a gente simplesmente comer e engolir a comida porque tem compromissos a seguir, né? Então, esse é só um exemplo, né, Isabel? Mas a gente pode pensar em tudo. Por exemplo, a gente faz natação, né? Nós fazemos. Você, eu sei que faz, eu também faço. E você estar lá amplia a sua capacidade de sentir o contato com a água. E aí, de fato, a água ter o efeito calmante ou qual for o que provoca em você, mas no meu caso, ele é calmante, é um desestímulo, na verdade, né? A gente está tirando o barulho de fora, né? Então, Sim. a gente estando presente ali, focado no que está fazendo, melhora muito mais a experiência, né? Sim, sem dúvida. Eu não sou perfeita, estou à procura de ser a minha melhor versão e algo que eu percebi na natação era isso, como tudo na minha vida, como eu queria fazer tantas tarefas, eu estava sempre, ok, estava na água e estava a pensar o que é que eu tenho que fazer a seguir e depois, e eu comecei a perceber, não, isto não é bom, isto não de todo que não dá para continuar assim. Então foi por isso que cada vez mais me interessei por este tema da presença, do foco, porque se eu vou para a natação é para estar lá, não é para estar noutro sítio, é para estar a viver aquilo. Eu vi um estudo, já não me lembro qual foi, que a maior parte das pessoas que vivem, por exemplo, 80 anos, estão poucos dias realmente presentes, porque estão sempre a pensar em preocupações, nas próximas tarefas, e eu percebo o quanto isso nos faz mal e o quanto nos deixa aproveitar a vida. Pois é, você entra meio que no automático, né? Porque você está Sim, tirando a sua atenção daquela tarefa da hora, do momento, pensando na seguinte ou na que passou e podia ser melhor. Aí o sim. que acontece? Você divide a sua atenção. E aí você deixa de aproveitar aquele momento. No caso da natação, ou numa caminhada, ou em alguma atividade prazerosa que a gente faça, quando você automatiza ela, ela deixa de ter aquele prazer. Né? Sim, Ela é deixa de verdade. ser prazerosa. Ela passa a ser uma coisa automática, já não faz diferença. Né? Então, Sem dúvida, sem dúvida. Deixa-me, antes de continuar, deixa-me só ler aqui o que o Raul disse. Estamos a ser bombardeados o dia inteiro por coisas que demandam a nossa atenção. E o pior é que nós acostumamos tanto com isso que até quando não tem nada, sentimos falta dessas distrações, sem dúvida. E para mim, quando eu comecei-me a perceber sobre isso, porque eu vim de uma altura em que eu sempre fui uma pessoa estudiosa, só que eu estudava a minha área, nunca estudei muito sobre mim, sobre a inteligência emocional, o que eu acho que todas as pessoas devem estudar. E quando eu entrei neste mundo, como eu não conhecia nada desta área, é uma quantidade de informações gigantes e eu comecei a entrar nesse piloto automático, talvez, de querer saber mais e mais e mais, e o estado de presença e de foco começou a estar para trás. E chegou a um ponto que eu tive consciência e comecei a mudar isso. E depois aconteceu o que o Raul está a dizer. Comecei a sentir falta de será que está certo eu estar a viver assim? Será que eu não tenho que estar a pensar na próxima tarefa? Será que eu não tenho que ser mais rápida? Então, depois começou a surgir. E sei que o André vai falar sobre isso, que tem a ver com a gestão emocional. pois é, tem a ver com a primeira coisa que tem a ver o foco é a gestão da nossa atenção. E tudo isso, como a gente vai falar daqui a pouquinho, Isabel, ele impacta em todo o processo do nosso corpo, tanto fisiológico quanto o emocional. Então, a gente às vezes releva o impacto da nossa atenção, do nosso foco nas situações, mas a gente não se dá conta, muitas vezes por conta do automático que a gente constrói, né?
E esse automático, ele acaba sendo natural porque o cérebro quer economizar energia, Isabel. Então a gente precisa ter situações em que a gente automatiza tudo, porque a gente já criou lá dentro da nossa cabeça uma sequência para fazer aquilo que facilita, economiza energia, economiza tempo, e a gente entra numa zona de conforto. Porque estar presente, ele exige que a gente saia e volte desse estado de conforto, aspas, né? Então, é importante saber o que, que é atenção, o que, que é foco e como isso vai impactar na nossa vida, em geral. A gente vai falar sobre emoção porque é o nosso assunto, mas não tem como dissociar uma coisa da outra, percebe? Falando sobre a nossa atenção, ela é a nossa capacidade de se, né, a gente perceber os estímulos que estão acontecendo em nós e fora de nós. E o foco é quando a gente engaja o nosso cérebro naquilo e dá espaço para que a gente possa perceber com mais profundidade. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e de repente toca uma campainha, ou a gente ouve uma buzina lá fora, ou você está dormindo e você ouve o despertador. Então, são estímulos que o nosso cérebro vai decidir se vai dedicar o foco a ele ou não. Então, a atenção e foco são coisas distintas, porém interligadas, né? E são parte do nosso viver, da nossa existência, né? A gente não consegue viver sem foco, sem atenção. E a gente consegue treinar com o tempo. Então, se você se sente uma pessoa hoje que não tem foco, saiba que você pode tomar pequenas medidas que vão ajudar a esse foco melhorar. A diferença talvez seja a percepção disso, como você percebe o seu foco, né? Sim, que bom, ainda bem que existe solução, não é? Claro. Existe solução para isso. Pois é. Existem pílulas mágicas, entre aspas, que são para pessoas que têm déficit de atenção, que você acaba usando elementos químicos ou mesmo alimentação, um alimento específico que você vai tomar para poder ajudar você a melhorar a sua capacidade de perceber, de trabalhar esse foco. Mas o ideal é que você desenvolva essa habilidade sozinho no seu dia a dia, criando rotinas, criando hábitos, né? E isso melhora. Eu sou E aí, apologista disso, eu sou apologista disso mesmo, de fazermos o possível para que seja de forma natural, porque se estivermos sempre dependentes dessas pílulas, é um bocadinho mais difícil porque pode resultar naquele momento, mas depois, então, se pudermos cada vez mais perceber a importância do foco e trazer isso para o nosso dia a dia e treinar, que é o que também acredito que vais falar sobre isso, sobre o treino do foco, melhor, porque vai se sustentar ao longo da vida da pessoa. pois é. E se você talvez não note, tudo que a gente faz na nossa vida, ele tem resultados no nosso cérebro, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente produz neurotransmissores que vão voltar para nós e devolver esse estímulo, né? Na forma de alegria, na forma de uma ação ágil, né? Uma atitude ágil. E a gente fica transitando nesses modos. A tristeza também, né? Então é importante a gente entender, Isabel, que quando a gente consegue educar o nosso foco, educar a nossa atenção, para que a gente possa ter mais qualidade de vida nas nossas ações do dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, como, por exemplo, tomar um copo de água, sabe? Você percebeu o copo de água ali. Você toma água, às vezes você percebe e fala assim, eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, sei lá, né? E você vai bebendo, só que você não percebe que bebeu, entendeu? E às vezes você fala, nossa, será que eu bebi? Não, você está no automático. Então Sim, você é não verdade. dá atenção para aquilo. E quando a gente se frustra com alguma coisa porque não se deu conta que fazia ou que deveria ter feito e passou o tempo, a gente está ali começando um processo de desequilíbrio das nossas emoções. E aí que o foco começa a afetar a nossa qualidade de vida emocional, né? E é uma coisa que é muito importante a gente entender que a gente se retroalimenta o tempo todo, seja com coisas boas ou com coisas ruins, né? Sim, E sim, sim. Deixa quando só você estar toma aqui. noção, pode falar, pode falar. Sim, 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 eu só queria dizer, basicamente, há pessoas que podem não perceber essa palavra de retroalimentar, mas basicamente é se a pessoa, portanto, faz de algo
ela vai continuar a ter aquela ação para ela, por exemplo, as crenças, elas retroalimentam-se. O que é que isto significa? Se a pessoa acha que não consegue alguma coisa, ela realmente não vai conseguir e aquilo vai mostrar-lhe que ela não consegue, vai fortalecer essa crença que ela tem de que não consegue fazer aquilo. Então, é só para deixar um bocadinho mais simples, porque às vezes nós, eu também falo por mim, dizemos algumas palavras que possam ser um bocadinho mais difíceis das pessoas que estão desse lado de entenderem, então só quis tocar nesse assunto. Peço desculpa, podes continuar. Não, imagina. É importante a gente clarificar as coisas, deixar tudo mais fácil, né? Pensando no retroalimentar que você explicou, é basicamente você viver num ciclo, né? Como a crença é um ciclo, quando você estabelece uma crença, seja ela limitante ou não, você ali estabelece uma nova engrenagem para o seu pensamento, um novo ciclo que vai entrar para trabalhar junto com o que já existe. Então, quando você tem o seu foco desregulado, você se torna muito mais impulsivo, por exemplo. Né? Você deixa de pensar naquelas coisas. E existe um neurocientista, psicólogo, chamado Daniel Kahneman, que ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que é um livro muito bom. E ele explica ali como que a gente funciona em termos de reatividade, sabe? Como que você reage às coisas. O pensamento rápido é aquele que pega o que está na superfície para resolver o problema. Então você nem sempre é a melhor decisão, você toma a decisão porque quer resolver. E o pensamento demorado, o pensamento longo, devagar, ele vai mais profundamente na nossa consciência e acessa informações que estão mais abaixo da superfície. Então, se você se alimenta muito de celular e está acostumado com o dedinho rápido, quando você tiver um problema, qual vai ser a solução que você vai procurar? O dedinho rápido. Né? Você vai procurar alguma solução ali naquela velocidade do dedo. Porém, é a melhor. Então, quando você melhora o seu foco, você cria essa capacidade de, talvez, digerir melhor, né, o que está acontecendo, processar melhor, entender melhor e achar uma solução melhor. Então você deixa de ser impulsivo, fica mais tolerante, mais paciente, mais calmo e, consequentemente, você melhora a sua qualidade de vida. Porque você não fica naquele estado nervoso, estressado, sabe? Que perturba o seu sono, perturba a sua alimentação, a sua relação com as outras pessoas, né? É muito interessante como pequenas coisas, né? Você vai percebendo que são pequenas sementinhas que vão transformando a nossa vida numa coisa difícil. Sem dúvida, agora que estavas a falar sobre isso, eu estou-me a rir e estou a pensar em tudo o que eu já fui antes e o quanto é assim, o quanto as pessoas perdem qualidade de vida por não estarem presentes, por estarem sempre à procura da próxima coisa. E eu sempre tive um pouco esse hábito de realmente ser uma pessoa mais agitada. Não tenho nenhum transtorno, mas sim, sou uma pessoa que gosto muito de fazer muitas coisas e então sei que há muita gente assim que se identifica. A questão do foco é bastante desafiador, porque a pessoa está ali a fazer aquilo, já quer fazer outra coisa, e isso não é bom, porque a pessoa não está presente, não vive a vida, ela só passa pela vida, porque ela não vive realmente. Pois é. E aí, se você for pensar em pequenas estratégias para que você melhore o seu foco nas atividades, é você pensar no tempo que você tem para aquela tarefa. Um exemplo, você tem 1 hora de academia para fazer, ou 40 minutos de natação para você fazer. Por que você, com 5 minutos, já está querendo pensar no que está fazendo depois? Sendo que ainda faltam 35 minutos para você se dedicar àquela tarefa e não tem nada que você possa fazer ali na água ou no aparelho que você está fazendo, na esteira ou na caminhada, que vá modificar o que você vai fazer depois. Né? Então a gente vive sempre nessa antecipação. É um tipo de ansiedade, Isabel, que se você não cuida, ela fica crônica. Sim. Naquele momento que você está pensando naquilo, você está apenas acelerando os seus processos. Então você está dedicando a atenção que deveria estar na sua atividade presente para uma futura daqui a pouco. Talvez o prejuízo não seja muito grande. Mas se você se habitua, olha aí o segredo, a fazer isso, você já deixa de viver o momento, você já começa a viver sempre no futuro. Você entra no carro, você vai pegar para dirigir, você já está pensando na chegada, você não fez o caminho ainda. Né? Você está comendo uma coisa agora, pensando na sobremesa, percebe? Você começa a criar o hábito de cada coisa que você faz, você está sempre um passo adiante. Isso é bom em termos de estratégia de negócios, em termos de criatividade, de planejamento de negócios. Mas na vida, sim, é isso. É bom. É algo que é bom ser feito com planeamento, não é? Portanto, eu quero
fazer isso, pensar, fazer um plano de negócios, entre outras, mas eu vou colocar um tempo para planear e não planear o tempo todo. Tudo aquilo que estás a dizer está a cair na minha cabeça como uma luva, porque realmente faz muito sentido. Foi algo que eu comecei a perceber que não era bom estar assim. Eu estava muito nesse ciclo. Eu já vinha de muita ansiedade e mesmo até ataques de pânico e consegui melhorar e realmente tirar esses ataques de pânico. Mas depois entrei nesse ciclo que, se eu não cuidasse, entraria de novo nessa ansiedade e nesse ciclo complicado. Então, quando eu percebi, não, isto não é bom, mesmo já estando dentro desta área, eu percebi que tenho que colocar um travão e vou colocar tempos para me dedicar. Agora estou ali na natação, estou a nadar. Ponto. E você, quando você presta atenção no que você está fazendo agora, você faz até melhor, né? Você, por exemplo, no seu planejamento, você disse que na terça-feira, 8 da manhã, meu horário, meio-dia, o seu horário, nós estaríamos tendo essa conversa. Então, você construiu, desde que nós planejamos isso há algumas semanas, até este momento de agora, nós construímos uma linha do tempo, de início e fim, em que no meio tivemos conversas, alinhamos o tema, alinhamos os tópicos do tema, fizemos tudo para chegarmos até aqui e termos essa conversa. Então, nesse momento, nada está atrapalhando a nossa conversa, porque a gente engajou na conversa, né? Então, quando você planeja tudo antecipadamente, você está usando o seu foco para construir uma futura rodovia, digamos assim, para o futuro, para que você possa circular por ela até até a entrega do seu trabalho ali. Agora, se você viver o tempo todo nisso, né, você nunca vai construir a estrada. Você vai sempre estar pensando na construção da frente, mas o que ficou atrás, você está só fazendo, está indo. Então, quando você dedica tempo àquela atividade e você cumpre aquele tempo, exige, claro, um pouco de disciplina, né, Isabel? A gente precisa também entender que se você não se engajar com aquilo que você se propõe a fazer, você facilita esse sistema de ansiedade e de antecipação que a gente já tem naturalmente, né? É sobrevivência, tá bom? A gente não está errado de ter esse tipo de sensação. Sem dúvida, tanto no início, quando eu comecei a perceber este ciclo, foi quando eu estava num trabalho que eu não estava engajada, eu não estava a apreciar aquele trabalho, para mim não fazia sentido, então foi aí que eu comecei a fazer e habituar o meu cérebro a fazer isso. Eu estava ali, mas eu queria estar a fazer outras coisas, então eu pensava que tinha que fazer para o almoço, para o jantar, pensava em tudo o que tinha para fazer, menos naquilo que estava. Porquê? Porque eu não estava realmente engajada, como vocês dizem aí no Brasil, que agora não me está a vir uma palavra em português que possa significar melhor, com aquela tarefa. E depois é uma questão mesmo de sobrevivência, porque o ser humano só quer ser feliz, quer estar bem, então acabamos por entrar nesse ciclo. E a gente tem uma tendência muito fácil de sair do turbilhão que a gente está emocional e entrar no modo de sobrevivência. E aí ali você acaba sendo agressivo, você acaba falando coisas que você se arrepende depois, você acaba deixando de fazer tarefas em que você gostaria de ter feito com mais qualidade ou com mais aproveitando melhor, né, com mais dedicação. E você simplesmente está buscando a solução para aquele momento. Seja bom, seja ruim, né, Isabel? Às vezes você está numa fase boa, num momento bom, num restaurante, mas de repente você se depara que você esqueceu alguma coisa para entregar, ou você tinha que dar um retorno para algum paciente, cliente, e você deixa de curtir o momento. Você passa a viver de novo naquele futuro. Então, existe um termo que você falou, o ciclo, né? Que chama ciclo do foco e da distração. Exatamente isso. Ele trabalha com 5 tópicos. O primeiro deles é o estímulo, que pode ser uma coisa de dentro de você, um pensamento. Esqueci daquilo. Dá até um frio na barriga, né? Quando eu vou dar um clique, parece que dá um estalo e você, nossa, eu não fiz aquilo, ou eu não entreguei aquilo, ou não guardei. Com coisas pequenas, como, por exemplo, fechar a porta da geladeira, trancar a porta de casa, coisas que são do dia a dia. Ou alguma coisa de fora, e que vai chamar a sua atenção. E aí, naquele momento, tem uma quebra. Você estava dedicada ali naquele momento do seu almoço ou do seu café, e de repente você desconecta dele e lembra daquilo. Naquele momento, você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai falar assim, não, peraí, isso eu resolvo depois. Ou eu tenho que parar e resolver agora. Então você vai parar e resolver.
Não é aquela coisa que fica no ar. Você está ali, pensa no futuro, mas não toma uma atitude. Você simplesmente se acostumou a pensar no futuro. Entende? Faz Sim. sentido? Faz todo o sentido. Eu estou a perceber perfeitamente porque era exatamente isso que eu fazia. E é muito fácil cair nesse ciclo. Realmente, a pessoa. E isso acontecia muito. Não sei se fiz aquilo ou aquilo, e agora já estou a fazer isso que estás a dizer. Ou eu aponto em algum sítio, porque como eu sou uma pessoa muito responsável, eu não gosto de não assumir os meus compromissos, isto é, não fazer os meus compromissos. Se eu disse a mim própria que ia fazer qualquer coisa ou que ia responder a um cliente, ou seja, aquilo que for, eu gosto de cumprir esse compromisso. Se eu por acaso me esqueci ou houve alguma falha, seja aquilo que for, eu vou apontar para não esquecer, porque senão vai estar na minha mente, tens que fazer aquele compromisso, tens que fazer. Ou então faço logo, que se eu vejo que posso fazer logo, faço logo. E uma das coisas que eu fiz para me ajudar muito no foco, não sei se também era uma das estratégias que ias falar, é a questão de tirar as notificações. Isso para mim ajuda-me imenso, porque não estou constantemente a receber as notificações, isso ajuda-me muito. Essa é a questão do estímulo, né? Se você tem o hábito de olhar para o celular e você tem o hábito de olhar as notificações e você deixa o telefone com o som ativado, por exemplo, onde você estiver, você ouve o apito, automaticamente você interrompe o seu foco naquela atividade e vai ver o que quer. Automático. Então, o fato de você diminuir esses estímulos é uma boa dica para a gente dar. Você manter o telefone, se você não usa ele para trabalhar, deixe ele num lugar perto, mas deixe ele no mudo, no Eu acho silencioso. curioso, eu acho curioso porque eu também já tinha estudado essa sugestão de deixar o telemóvel longe de mim enquanto eu estou a trabalhar. Eu trabalho prioritariamente mais no computador, maioritariamente no computador. E então eu percebo uma coisa que não sei se acontece a toda a gente, mas que faz muito sentido, que é se eu colocar o meu telemóvel ao meu lado, parece que o meu olhar está sempre a olhar para o telemóvel. Então eu evito tê-lo na minha visão. Mesmo que eu vá precisar dele, porque às vezes, mesmo no atendimento, preciso dele para colocar uma música, seja o que for, eu ponho por trás do computador, de forma a que eu não o veja e que eu me esqueça que ele exista. E, claro, está em silêncio, ponho por trás do computador, faço o meu atendimento e, quando preciso, vou buscá-lo. Mas realmente, o facto de ele estar na minha visão, eu noto que parece que estou sempre a olhar para ele. É o suficiente, né? Porque você sabe que ele está ali, você sabe que ele vai vingar ou tocar em algum momento, então você já fica esperando, né? E uma coisa que me ajudou muito a trabalhar o foco há muitos anos, eu tenho voltado a usar essa estratégia recentemente, é tomar notas manualmente das coisas, né? Então eu trouxe até para mostrar, eu tenho um bloco adesivo grande. Sim. E aí eu tomo notas do que eu tenho para fazer nesse momento aqui e do que eu tenho para fazer daqui a pouco. E eu só passo para a seguinte quando eu tiver riscado, né? Obviamente que você não tem que seguir rigorosamente a ordem dos itens que você anota para fazer, né? Mas anotar manualmente é diferente de você digitar, porque quando você está digitando, você não está ativando totalmente a musculatura da escrita. E quando você cria o hábito de escrever, tomar notas de alguma coisa manualmente, com lápis, com caneta, num papel, você está estimulando 2 vezes a sua atenção. Então você aumenta o seu foco. Porque você está isso faz muito lendo sentido. não faz, porque é o mesmo processo que a gente usa para aprender na escola. Você tomar notas manualmente das coisas ajuda você a reter mais a informação, percebe? E quando você dispersa, porque quando você digita no celular, você não está pensando naquilo. Tanto que o corretor automático do seu telefone, ele te ajuda muito porque você digita errado, você está na pressa. Tu nota como você não tem presença nenhuma ali. Você está simplesmente passando daqui para lá, só que não acontece nada nesse trajeto. Quando você anota, você lê, você escreve, você vê a sua letra ali. Você percebe que você produziu aquela informação. E aí o seu cérebro entende que aquilo tem relevância, é importante. Que bom. Né? E o planner é uma coisa interessante, olha. Esse aqui é o mais simples possível. Olha só meu planner. Com a minha listinha
de itens, com as anotações do que eu já fiz, eu vou riscando. Contas, obviamente, né? Quem não tem um boleto? Mas Mas acho muito curioso. E tens a história. Pode Eu falar. acho muito curioso isso que estás a dizer, porque eu, por exemplo, não sei se as pessoas que estão aqui a ouvir-nos se conhecem aplicações para ajudar na questão do planeamento de tarefas, porque tal como o André já falou, existe o facto de nós planearmos vai-nos ajudar a estarmos mais focados porque sabemos que estamos tranquilos, que o nosso dia está planeado, que está tudo bem, que estamos a fazer aquilo que temos que fazer, porque se tivermos um dia completamente desorganizado, que não fazemos ideia o que é que vamos fazer, acredito que o foco será muito prejudicado por causa disso. Então, o planeamento é importante. E uma das plataformas ou ferramentas que eu gosto muito é o Notion. Eu gosto muito dessa plataforma e eu utilizo para fazer essa lista de tarefas. Só que eu percebo, e por isso eu acho curioso o André estar a falar sobre isso, que é eu percebo que tenho a necessidade de escrever, por mais que eu ponha no Notion as coisas que eu tenho para fazer, tudo direitinho, para não gastar muito papel. Eu tenho sempre ali umas folhinhas, que agora até tenho um bloquinho também, uma amiga ofereceu-me um bloquinho muito bonito, mas tenho essa vontade de escrever, parece que tenho vontade mesmo de estar a escrever e às vezes eu estou a trabalhar no computador, tenho a outra aba aberta do Notion e prefiro escrever, então deve ser muito por causa disso. Pois é, e talvez seja o seu cérebro pedindo, solicitando para você um pouquinho de folga das abas. Vamos pensar de uma forma interessante assim. Eu tenho várias leituras que eu fiz na minha época da especialização em neurociência, em que vários autores falavam da quantidade de informações que a gente pode ter ao mesmo tempo. Existe uma linha que é a mais adotada pelas pessoas que trabalham, coaches, enfim, que trabalham com essa questão do planejamento, que fala 7 mais ou menos 2. Né? Você tem a capacidade de trabalhar com até 7 informações simultâneas, incluindo as coisas automáticas. Porém, se você for pensar de uma forma que você cria uma relação com o que você faz, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Goleman, que é o cara que escreveu o livro da inteligência emocional, ele também escreveu um sobre foco. E ele fala de 4 informações simultâneas. Então, por exemplo, uma informação é a nossa conversa. Outra informação são as minhas notas aqui do lado. Outra informação é a janela se o barulho não está demais. E a outra informação é como eu me sinto nesse momento. Se eu estou me sentindo tenso, estressado, ansioso, satisfeito com o que eu estou dizendo para o seu público e para o meu público, percebe? São 4 coisas que você... Imagina os pratinhos girando do circo, você bota um pratinho no palito, gira e deixa. Põe outro, gira e deixa. Se você tiver 4, já é o suficiente, você tem que sempre ficar acompanhando. Se você tiver 7, como que você... Um vai cair eventualmente, né? Então, o ideal é que você pense naquilo. Eu posso ter 7 ao mesmo tempo? Posso, mas é saudável para minha cabeça? Para minha qualidade de vida? Provavelmente não. Então, o que seria saudável? O que seria saudável nesse sentido? Porque eu, por acaso, nunca tinha pensado nesse ponto de vista, de realmente existem muitas informações já a acontecer ao mesmo tempo. Eu não estou só a ouvir-te a ti, eu tenho coisas aqui à frente, às vezes passa um pássaro, tenho uma luz, portanto, existem outras, tenho o meu corpo, e eu nunca tinha pensado muito sobre isso. Nessa área das 7 coisas, ou das 4 coisas, o que seria então o ideal? Seria mesmo o que eu estou a fazer, o possível é estar a focar naquilo que estou a fazer no momento e evitar ter outro estímulo, por exemplo. Eu não ligo televisão, nem tenho televisão agora em casa, mas não ligo enquanto estou a fazer outra coisa. Mas, por exemplo, sou capaz de ir correr e ouvir uma aula ou ouvir um podcast e eu sei que isso também não é tão bom para mim, mas estou aqui a fazer, como é que se diz? O desmame, entre aspas. Sim. Olha, Isabel, eu creio que tanto a de 4 informações quanto a de 7, mais ou menos 2, elas têm o seu fundamento, ela tem a sua aplicação no seu dia a dia. Tudo depende da quantidade de conteúdo que você precisa produzir, sabe? Então, se eu estou aqui numa atividade agora com você, eu estou dedicando a minha atenção a você. Você é minha prioridade. Né? Então, o que eu for fazer simultaneamente com isso precisa conscientemente estar em segundo plano. Né? Okay. Então, quando você toma essa decisão, isso tem a ver com a sua decisão. A palavra difícil que eu falei agora um pouco do engajamento,
que seria a sua conexão com aquilo, tá? A sua capacidade de se conectar com aquela coisa que você faz. Tá nisso. Eu não estou olhando minhas notificações no computador que está aqui na minha frente. É um desafio. Eu estou com o computador aqui do meu lado, com algumas informações. Porém, eu não vou olhar meu e-mail, eu não vou, entendeu? É uma luta, não vou olhar, porque eu estou decidindo não compartilhar minha atenção com isso. Então, a gente precisa ter essa consciência, esse autoconhecimento. Então, eu recomendo que você tenha 4 a 5 coisas simultâneas, para que você possa ter 2 completamente dedicadas e 3 que fiquem simultâneas, que não vão tirar a sua atenção do principal. Então, o ideal é você selecionar em níveis de prioridade. Óbvio que não existem prioridades. A gente fala muito prioridades, quais são as prioridades, mas prioridade é uma coisa só. Assim como o nosso foco é uma coisa só. Sim, é verdade, não existe foco hoje. Então seria, por exemplo, eu gosto muito de exemplos e trazer as coisas o mais simples possível. Então seria, por exemplo, eu neste momento escolher como prioridade estar a ouvir o conteúdo e aquilo que estás a falar sobre o foco. E depois, por acaso, hoje não estou a anotar nada, mas eu gosto muito de apontar, porque depois eu posso assistir outra vez a live e posso apontar. Então, a outra atividade, no meu caso, poderia ser eu escrever alguns apontamentos daquilo que estás a dizer e o resto é simplesmente o meu corpo, pode passar um passarinho, eu não controlo, está tudo bem. Essas outras 2 atividades já acontecem naturalmente. Portanto, as sensações do meu corpo, um passarinho passar por aqui, isso já acontece naturalmente. Seria isso, seria foco principal, estar a ouvir-te, escrever alguma anotação e o resto já faz parte do próprio ambiente. Exatamente. E você não tem que se preocupar com isso. Então você abre mão de dedicar atenção para aquilo. Então o seu foco naquilo vai ficar muito menor. Okay. Vai sobrar muito mais energia no seu cérebro. Eu acho que o ponto que eu acabei não falando no começo sobre isso é a quantidade de energia que a gente gasta com a atenção e o foco. Né? O nosso cérebro, ele demanda muita energia. Ele é uma parte pequena do corpo, mas ele consome muita energia. Eletricamente falando. Porque a gente sente tudo. A roupa no corpo gera estresse no nosso sistema nervoso. Percebe? O fato de a gente estar sentado exige equilíbrio, que vai exigir do nosso corpo uma reação natural e espontânea. A gente não vai precisar pensar nisso, né? Mas ele está acontecendo. É igual o computador que se você abrir aquela casinha que tem ali embaixo, você vai ver que tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Antivírus, memória, tudo isso está acontecendo, bateria, enfim. E você está fazendo as coisas. Então é mais ou menos isso, é você aceitar que coisas você não tem que prestar atenção, não tem que controlar, como o seu corpo em algumas situações, e aí você tem uma forma melhor, porque quando você decide, Isabel, dedicar o seu foco naquela situação, naquela coisa que você vai fazer, essa escolha aumenta muito mais a sua capacidade de estar focado, sabe? Porque você fez uma escolha, não é natural, do tipo, alguém bateu na porta, eu vou lá atender. Porque é um estímulo externo. Quando ele é interno e você decide falar, eu vou fazer isso, a sua força de vontade cria um mindset no seu cérebro, um padrão que vai te ajudar a controlar melhor aquele foco. Então, ó, já são duas dicas. Primeiro, você usar instrumentos manuais para que você possa lidar com o seu foco melhor. Você possa administrar melhor o seu dia para que você possa ter mais qualidade de atenção no que você faz. O segundo é você decidir, você tomar a decisão de abrir mão de certas coisas e dedicar mais atenção para focar naquilo. É isso mesmo. Eu agora gostaria de intervir aqui um bocadinho, o tempo passa muito rápido, mas gostaria de intervir um pouco em relação a isso. Gostava de fazer uma interação com as pessoas que estão a ouvir-nos agora, por isso é que existe a benesse de nós fazermos este tipo de aulas, porque eu acredito que são aulas ao vivo, e as pessoas estarem aqui connosco ao vivo porque podem tirar as suas dúvidas, podemos interagir com elas. E agora gostaria de fazer uma pergunta para as pessoas que estão a ouvir-nos neste momento, que é: qual é o tipo de decisão que elas têm feito? Porquê é que eu estou a perguntar isso? Porque eu percebi isso há uns tempos atrás, que eu preferia decidir fazer, por exemplo, multitasking, que era muito mal para a minha mente, mas porque eu achava que estava a ser produtiva. E eu agora, eu estudo bastante esta área, uma área que eu gosto muito,
e comecei a perceber que eu não estava mesmo a fazer bem e houve uma ou outra vez que eu estava a ouvir uma formação e estava a responder a algumas pessoas porque eu tinha que, lá está, como eu gosto de cumprir os compromissos que tenho, então eu não tenho notificações no WhatsApp e quando tenho um tempo vou lá e respondo às pessoas. E então eu pensei, opá, tenho que responder agora porque eu gosto de responder no próprio dia, mesmo que não responda na própria hora, eu gosto de responder no próprio dia ou no dia a seguir. Então fui naquele momento e estive a responder e estava a formação e eu não posso voltar a fazer isto porque eu senti-me muito cansada, mesmo muito cansada. Só que há pessoas que preferem sentirem-se assim, depois às vezes andam imenso, andam muito cansadas e não sabem porquê. Eu gostava de interagir um bocadinho com as pessoas que estão a ver-nos, se isso acontece, se elas têm decidido focar. Porque assim, ok, eu não ia responder às pessoas que eu tinha que responder naquele momento porque estava numa formação, só que eu sabia que não ia responder naquele dia. Então, está tudo bem. Eu escolho responder no dia a seguir. Mas estou a fazer uma escolha boa para o meu cérebro, porque eu percebi mesmo o cansaço. E é através desta observação que nós percebemos aquilo que nos faz bem ou não nos faz bem e através do estudo. Portanto, eu já tinha essa noção, já ouvia dizer multitasking não é bom, não é bom. Há pessoas que sim conseguem fazer, mas a inteligência emocional é muito afetada. E eu já ouvi esses estudos também, e eu acredito que também irias falar sobre isso. E então, a pessoa até pode querer fazer, mas depois as consequências são bem grandes. Então, aqui, essa questão da decisão, eu gostava de interagir com as pessoas que estão aqui, que dissessem, se tivessem dúvidas, se elas decidem fazer apenas uma tarefa. Qual que é a Pelo escolha menos lá dela, né? está. É mesmo, porque eu agora tenho estudado muito o mindfulness e eu sei o quanto é importante estar focado apenas numa tarefa. Eu sei que muita gente, e eu também acabo por fazer, vai caminhar e ouve um podcast. Eu acho que aqui não é tão mal, porquê? Porque o corpo está a movimentar-se, então o nosso foco está no podcast. Não Pronto, mas precisa agora, pensar muito naquilo. exatamente, apesar de que eu escolho cada vez mais estar mais presente em maior parte das tarefas que eu faço. Só que compreendo, porque não é assim tão fácil e está tudo bem. Mas especialmente estas tarefas que exigem que a gente esforce a nossa mente, fazer duas ao mesmo tempo, esquece, o nosso cérebro fica mesmo muito cansado. Se eu estou a responder a pessoas e estou a ouvir-te a ti, o meu cérebro fica, ai, o que é que ele está a dizer, o que é que eu estou a responder, é muito desafiador. E há pessoas que se orgulham, dizem assim, eu sou multitasking, eu faço... E a cabeça fica muito cansada. Exatamente isso. Você pode ser multitarefa, pode ser multitasking, mas aceite que você vai cansar. Uhum. Vai ter um impacto, se não for agora, no longo prazo vai ter. Sim, sim, sem dúvida. Você quer que o Aqui. pessoal mande informações? Mande É perguntas, assim, coisas assim? eles agora, basicamente, eu já dei este pequeno ponto de interação e podem estar à vontade para escrever nos comentários, deixem ver aqui o que a Neuza disse. Eu entrei em praticamente depressão porque queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acabava nada. Agora faço uma de cada vez. Vocês percebem? É mesmo isto. Porquê? Porque o nosso cérebro fica tão pressionado que ele entra em depressão porque ele fica mesmo pressionado. E eu tive a experiência de fazer isso algumas vezes e eu percebi, isto não é bom. Não. Eu nunca fui aquela pessoa que conseguia estudar a ver televisão. Não dava, porque eu focava-me naquilo que estava a ver na televisão e só ficava lá. Eu não estudava. Então, sempre tive a estudar sem televisão. Só que já fiz algumas experiências de fazer este multitasking e o cérebro fica mesmo muito cansado. E agora a Neuza acabou por nos comprovar isso. E mais uma comprovação. Obrigada pela tua interação. Sim, e a questão da depressão que ela menciona, a gente não está falando daquela depressão clínica, do transtorno de depressão, mas é aquela tristeza, aquela frustração que dá e que ela te pega mesmo. E você fica numa situação ali, uma vibração super baixa. Como você fica deprimido, se você não cuida, você de fato entra em depressão. Porque você reitera, você repete aquela mesma situação, e você se frustra, e você fica triste, e você não sai da tristeza. Então é realmente complicado. Sim. Obrigada a vocês por interagirem, estão aqui presentes, peço que interagem sempre que precisarem, alguma dúvida que tenham. André, temos pouquinho tempo, talvez uns 15 minutos, por isso o que é que achas que é importante? Eu sei que querias ter dito mais coisas, mas ainda temos aqui 15 minutos.
A Neuza disse, sim, mesmo, é verdade, baixa a autoestima. Porquê? Porque a pessoa depois não consegue fazer. Isso está na. Eu tenho duas coisas para falar sobre inteligência emocional e foco, que eu acho que são muito importantes. Eu vi que alguém mencionou no comentário meditação, né? Eu Sim, sim, trabalho eu com vi também, meditação, esqueci de dizer. né? E trabalho com hipnose. E as duas trabalham com o seu foco, com a sua atenção. Uma trabalha muito mais a sua expansão para você perceber muito mais o seu corpo, muito mais. Você usa o seu foco para sentir você e para sentir os seus pensamentos. E isso na meditação. E a hipnose, ela vai usar a sua atenção de fora para dentro também. Só que vai focar muito mais nas suas memórias, nas suas crenças, muito mais nisso. E a gente usa esse processo de baixa atenção para fora para poder superar algumas barreiras que talvez na terapia convencional você não consiga. Né? Uma coisa que eu acho importante falar no que a Neuza comentou da baixa autoestima, e no que, eu não lembro o nome da pessoa que comentou agora há pouco, foi a Neuza mesmo que comentou, né? Foi a Neuza que comentou, que ela falou da baixa autoestima e tudo isso, tem a ver com a falta de regulação emocional. Porque quando você deixa de ter consciência, presença no que você faz, você deixa de perceber como você está emocionalmente. Você simplesmente vive. Você simplesmente flui. E esse fluir é muito bom quando você está aprendendo, lendo, fazendo uma atividade boa. Quando você está numa situação triste, de baixa autoestima, sintomas depressivos, e você não trabalha a sua regulação para que você volte pelo menos a ter o equilíbrio, você diz para a sua cabeça, para o seu cérebro, que aquilo é o melhor. Então ele entende que estar triste é o normal. Entende? Sim. Então você não sai daquilo. Você imagina que você tem que sempre repor a sua qualidade ali, né? Você está mais cansado, você descansa e volta. Está mais estressado, você faz uma atividade, ou descansa e você volta. Você vai esvaziando o seu copo, digamos assim, para você pôr mais coisas, né? No caso, quando você não tem essa regulação emocional por conta da sua atenção estar completamente mal distribuída, o seu foco mal utilizado, você abre espaço para que sensações como essa de tristeza, depressão, insegurança, baixa autoestima se instalem, porque você está sempre frustrado porque você não cumpre as suas metas, né? Sim, é verdade. Isso, Sem dúvida. isso afeta o segundo item, que é a sua comunicação, a forma como você se expressa com as pessoas, como você lida com as pessoas. Você deixa de ter empatia, porque tudo te irrita, tudo te incomoda, você acaba criticando tudo que acontece ao seu redor. Você se torna uma máquina de reclamar. E isso faz o quê? Só alimenta a sua tristeza e prejudica a sua comunicação com as pessoas. Você não fala o que você quer falar, porque você está tão preocupado em criticar ou expressar sua insatisfação, seja com você mesmo, com o outro, que você não tem nada de bom para falar. Então você deixa de ser direto na comunicação. Você não conversa, você só reclama. Então o papo que você teria com o seu amigo, com o seu esposo, com a sua esposa, com as pessoas ao seu redor, deixa de ser algo para falar coisas boas do seu dia, ou coisas interessantes que você aprendeu, ou que você quer compartilhar, e passa a ser reclamar. Passa a ser você reclamar das situações. Então você deixa de ter uma comunicação boa, deixa de ter uma comunicação, o termo técnico é assertiva, que é direta, que é bem feita, né? Passa a ser uma comunicação, tipo um despejar de coisas, né? É verdade, e isto Então, é mesmo um ciclo. É mesmo verdade, isso é um ciclo, porque a pessoa faz uma coisa, depois vem outra, portanto, se a pessoa tem maus hábitos, lá está aqui, o facto de ela não estar focada naquilo que está a fazer em si, faz com que haja uma bola de consequências. Aqui a baixa autoestima, como falaste, a questão de a má comunicação, porque a pessoa também não consegue estar a ouvir o outro, então ela só está a ouvir as reclamações na mente dela, o não próprio é? pensamento. Sim. E a falta de empatia, porque é como se o outro não existisse e apenas existissem as reclamações que ela tem na cabeça. Porque não existe forma de ela estar focada no outro, no que o outro realmente está a falar, mas sim nas preocupações que ela tem, daquilo que tem para fazer, e mais aquilo, e mais a reclamação. Faz muito sentido aquilo que estavas a dizer. Eu, por vezes, começo-me a rir porque eu começo a perceber que era isso que eu fazia. Então, tomarmos consciência é o primeiro passo, percebermos, poxa, eu também faço isso, não é muito bom para mim, então vamos alterar. E é a questão da decisão que tinhas falado há bocadinho. Sim. E assim, quais são as soluções para isso? A primeira delas é
você ter mais autoconsciência. Saber quem você é. Saber aonde você está. Onde você quer chegar. Saber o que você precisa fazer. Diminui o seu estresse, você saber que você quer fazer algo e que você tem passos para chegar lá. Então você planeja. Não é fácil planejar, mas para isso tem pessoas como você e eu aqui para trazer conteúdos para ajudar as pessoas. Né? Então passos pequenos, pequenas anotações, uma agenda simples, um lembrete no celular que seja, coisas que vão te fazer lembrar. Estar mais presente, fazer coisas mais manuais, menos eletrônicas, dedicar mais tempo para as tarefas e administrar o seu tempo, né? Você vai fazer aquilo, então gaste o tempo para fazer aquilo. Se uma prova tem 3 horas para ser feita, por que você vai fazer em 30 minutos? Sinal de que você talvez não esteja dedicando o seu pensamento, sua inteligência naquilo, né? Então é isso, são pequenas coisas que se a gente vai fazendo de pouquinho, a gente vai dizendo o que é importante para o nosso cérebro. E ele tem que saber o que é importante, porque ele não sabe sozinho. A função do cérebro é sobreviver. Sim. É isso. É verdade. É verdade. Isso foi do estudo que eu mais percebi e que me fez aliviar a nível emocional, porque eu percebia que se eu deixasse-me conduzir pelo cérebro nesse sentido do modo de sobrevivência, ele apenas iria ficar na zona de conforto, na zona onde eu achava que estava melhor. Então, a nível de não gastar energia. E como era antes, que eu via muita televisão e tudo isso, porquê? Porque eu já estava habituada. E às vezes as pessoas pensam, ok, mas por exemplo, eu ando muito ansiosa e eu não quero isso para mim, isso não é confortável como ver televisão. Só que é o estado habitual da pessoa. Logo, custa muito mais e gasta muito mais energia para o cérebro ela deixar de ser uma pessoa que está sempre ansiosa para uma pessoa que pontualmente fica, gasta muito mais energia, porque ela tem que pensar mais, tem que estar mais consciente, portanto, lá está, e o cérebro não vai querer isso. Então, quando a pessoa quer fazer esse processo de mudança, de sair de uma coisa que é má, que é como o caso da ansiedade, o cérebro não vai querer porque ele já está habituado àquilo, então aquilo já é um habitual para ele e sair dali vai gastar muita energia. Então, para mim foi muito importante saber essa característica do cérebro, porque cada vez que, por exemplo, na altura eu estava habituada a fazer uma coisa, como esta do multitasking que não era tão bom, eu comecei a perceber, ok, o cérebro vai-me puxar para eu continuar a fazer, porque já é aquilo que estou habituada. Não, mas não é isto que eu quero, isto não me faz bem. Então, aqui traz muito mais do autocontrolo, por nós percebermos que o cérebro vai-nos sempre levar para a zona de conforto e aquilo que já estamos habituados, para mudarmos padrões que não são bons para nós. Aquilo não é bom para nós, então aqui o autocontrole é muito importante, porque já temos esse conhecimento, já sabemos que o cérebro vai sempre puxar para isso. Perfeito. Tomar pequenas decisões que vão melhorar a sua vida. Sem dúvida. Muito obrigada, André, foi muito bom. Acredito que ainda havia muita coisa que queiras ter dito, realmente. 1 hora é muito pouco tempo, mas já foi muito importante. Eu adorei ouvir-te, obrigada por teres falado. Eu acredito que é um tópico muito importante e que se as pessoas começarem-se a perceber que não estão a ficar bem logo desde o início, é muito melhor do que depois chegarem a quadros que não são que são muito mais difíceis de sair. Então, se a pessoa já se começa a perceber, ok, eu estou a fazer muito multitasking, não estou a focar e isso está-me a deixar muito cansada. O que vem a seguir é bem pior do que aquilo que está agora. Então, ela já ter esta consciência é fundamental. Então, eu gostaria que, agora, para finalizar, dissesses assim uma frase que achasses que ficasse assim uma frase de impacto que achas que é importante para as pessoas que nos estão a ouvir agora e que vão ouvir depois, que fixe esta live, esta aula, porque para mim as lives são aulas. Eu tenho uma frase que eu puxei do livro do Daniel Goleman, que fala assim: o foco é o que determina se somos capazes de ter controle sobre nossas emoções ou se nós seremos dominados por ela. Então é isso, essa escolha vai ser o que vai determinar se nós somos as nossas emoções ou se nós podemos domar essa fera, sabe? É isso.
Sim, faz muito sentido. Obrigada, faz mesmo sentido para fechar esta aula, faz muito sentido. Obrigada por teres trazido este conteúdo. E agora mesmo para finalizar, só gostava que dissesses os teus serviços, como é que a pessoa, caso queira, ajuda para melhorar ainda mais o foco dela, o que possa fazer, como é que te pode contactar. Gostava que deixasses aqui Perfeito. como é que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho, para finalizarmos mesmo esta aula. Obrigada. Obrigado. Bom, o meu perfil é esse aqui, o Mind Bloom Hipnoses. Ele é um perfil que é bilíngue em português e inglês. Pela mensagem direta, você pode me chamar ali e a gente conversa sobre o que você tiver, dúvidas sobre a aula, mais informações. Eu sou hipnoterapeuta, eu atendo com hipnose clínica, apesar de eu ser psicopedagogo e poder dar atendimento psicológico também, né, de psicoterapia. Porém, eu hoje escolho trabalhar com hipnose. E a hipnose, ela é só o fato de ela já existir e trabalhar ali aquele relaxamento, ela já melhora o seu foco. Então fiquem à vontade para me chamar no privado lá e eu atendo vocês, tiro dúvidas. Obrigada, muito obrigada. Sim, também gosto cada vez mais de hipnoterapia, o quanto ela é boa. Portanto, caso queiram ajuda, têm aqui a ajuda do André. Obrigada por teres aceito o convite e um bom dia para ti e uma boa semana. E obrigada às pessoas que estiveram aqui presentes a interagir. Obrigada à Neuza, ao Raul. Muito obrigada. Um beijinho para todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Adeus, muito obrigada a todos. Continuação. Obrigada.